Olá, investidores e investidoras, sejam bem-vindos a mais um Retorno Cast. Meu nome é Luiz Felipe Vieira e eu tô amarradão para ouvir esse episódio e conversar aqui com a Maria Fernanda. Boa. Meu nome é Felipe Medeiros e hoje eu vou roubar o título do livro do Serbasi, o best-seller, que eu acho que tem tudo a ver com a nossa conversa de hoje, que é Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Então vai ter tudo a ver com o nosso papo de hoje. Olá, meu nome é Maria Fernanda Ticianelli, eu sou advogada e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre casamento, sobre regime de bens, e eu vou iniciar nosso bate-papo aqui com a frase do Vinícius de Moraes, que seja infinito enquanto dure, para a gente tratar um pouquinho sobre esse tema relacionado aos casais, ao que o Felipe falou agora, né, de casais inteligentes enriquecem juntos. Então, vamos lá para esse bate-papo. Então, é importante aqui destacar o seguinte: eu posso adquirir um patrimônio junto com o meu cônjuge? Posso, evidentemente, mas eu tenho que ter o cuidado de perceber qual regime eu estou casada para saber como esse imóvel ou essa empresa ou esse veículo ele tem que ser registrado. Porque se eu estou num regime de separação total de bens, eu contribuir para a aquisição de um imóvel, por exemplo, ou para uma aplicação financeira, eu tenho que identificar que aquilo pertence a mim. Então, o imóvel, por exemplo, a gente coloca na escritura pública qual o percentual de cada um, porque aí nós sabemos, numa eventual separação, a quem destinar esses bens. Então, basicamente, são esses três regimes, e nós temos um quarto regime, que é o da separação final de aquestos, que ela é um mix da separação total de bens com a comunhão parcial. Então, durante o casamento, o que vale é a separação total de bens, cada um administra os seus próprios bens, mas ao final do casamento eu tenho que olhar quais foram os aquestos, quais foram os bens que incorporaram ali naquele patrimônio de cada um, para eventualmente dividir. Mas como a logística disso é um pouquinho mais complicada, as pessoas pouco conhecem esse regime, pouco se fala nesse regime, então nós temos uma aplicabilidade muito pequena ainda dentro do nosso contexto aqui de casamentos. Agora, me chamou a atenção que você falou que o da moda seria o de separação total, né? Eu imaginava que continuava sendo ainda o união parcial e tal. E eu queria entender um pouquinho melhor, assim, por que isso acabou entrando em moda, né? E se isso tem alguma coisa a ver tem alguma coisa em relação, né? Eu tentei até achar aqui rapidamente um gráfico, alguma coisa, mas eu não consegui achar os dados. Mas é uma informação meio que já sabida, né? Que o número de divórcios hoje em dia é muito maior do que já foi no passado, né? Os nossos pais, avós e tudo mais. E até o número de casamentos tem diminuído. Acho que as pessoas também têm mais se juntado, aí acaba virando união estável, acho que a gente vai falar disso depois, né? Mas enfim, mudou a forma como as pessoas hoje em dia tratam o casamento de forma geral. É isso que tem tornado o separação total como o regime da moda? Tá, então vamos lá, só para esclarecer. Na realidade, assim, quando eu falo o regime da moda, digamos assim, se a gente pode falar isso, é no sentido assim, eu penso que as pessoas que estão se informando mais, tá? Eu acho que estatisticamente, se a gente for olhar ainda o número de casamentos, evidentemente, nós vamos ter um disparado a escolha do regime da comunhão parcial de bens, tá? Até por conta dessa situação de que é o regime mais comum, é o regime que todo mundo escolhe, é o regime mais fácil de eu escolher. O meu amigo escolheu esse, meu pai casou assim, então eu vou continuar seguindo dessa forma. Quando eu falo o regime da separação total, talvez esteja um pouco mais em evidência nesse momento, não é porque ele tem sido escolhido mais, mas é que eu acho que dentro das pessoas que se preocupam mais com o tema, talvez esteja trazendo uma atenção maior para isso. Por quê? Acredito sim, em razão dessa questão da durabilidade dos casamentos, da diminuição do número de casamentos, né, do aumento do número de divórcio. Nós não temos assim estatísticas muito recentes, mas assim, em 2017, o IBGE ele tem uma estatística de que a cada 3 casamentos, um se encerra no divórcio. Em 2018, o tempo aproximado de uma relação de um casamento era em torno de 17 anos. Em 2019, isso já caiu para 13 anos. Nossa. Então, assim, a ideia, o que a gente vê é que isso está reduzindo, sim, a cada momento, né? Não temos as estatísticas mais recentes ainda, mas a ideia é essa.
Então, eu acho que sim, o número de divórcios tem aumentado, né? Por quê? Tem várias razões, mas eu acho que a principal razão é que ninguém mais consegue viver um casamento falido. Eu acho que essa é a realidade, um casamento em que não tem amor, um casamento em que os objetivos se modificaram, que a gente não tem mais, né, objetivo comum, e isso a gente vê o próprio Bill Gates, que é o divórcio do momento aí, parece que acho que foi maio, né, que eles relataram que estavam se divorciando. E qual foi a razão ali que eles mencionaram? A razão é essa, a gente não tem mais como contribuir enquanto casal. Então, eu acho que isso mudou muito. As pessoas antes elas ficavam presas a um relacionamento, muitas vezes sem ter um interesse comum, muitas vezes sem ter o amor, né? Porque o amor é o principal combustível do casamento. A gente tem o aspecto financeiro que é importante, mas o amor é o que conduz ali a base do casamento. Então, as pessoas começaram a perceber que elas querem ser felizes com outras pessoas também. E isso, como a gente tem essa reconstrução, a gente fala hoje muito em famílias reconstruídas, né? Então eu venho para um novo casamento com filhos de um casamento anterior, a minha esposa vem com filhos de um casamento anterior, nós podemos ter outros filhos, comuns ou não. Então essa separação do patrimônio, por meio da escolha de um regime da separação total de bens, talvez seja mais interessante para essa parcela das pessoas que estão vivendo uma nova realidade, um novo relacionamento. E outra coisa, né? Quando você vai para um novo casamento, você vai com outra cabeça, você vai mais antenado, mais descolado, mais atento a várias informações que antes você não se dava conta. Então, talvez isso eu acho que tem chamado a atenção. Ainda, quando eu disse, volto a dizer, não é em números absolutos, de fato, a comunhão parcial de bens ela vai predominar. Mas acho que a separação total ela tem chamado mais atenção nesse momento. Você tem os dois lados da moeda, né? De um lado é muito bom que as pessoas realmente não tem mais aquele estigma de, putz, minha vida tá completamente infeliz, né? Tá um inferno, mas eu tenho que morrer casado e tal, então as pessoas conseguem aí se dar uma segunda chance, né? Mas, por outro lado, mostra aí ainda mais a importância do cuidado na hora de se casar, né? Em relação a tudo que a gente está dizendo aqui, de regime, pensar em questão de como vai tratar o patrimônio e tudo mais, né? Então, tem os dois lados aí da moeda. E tem a questão também. Hoje eu acho que o processo ele está muito mais simples, mais facilitado, acesso à informação de forma muito, muito mais rápida, e eventuais volatilidades que acontecem no meio do caminho e vão acontecer, como a gente viu nos nossos investimentos aí, a pandemia realmente trazendo um choque terrível, eventualmente esses choques no casamento pode ser determinante para o fim. Ou seja, aquele resgate daquele seu investimento de renda variável no momento mais difícil, e é o momento para você segurar a barra, né? Imagina agora, na pandemia, o pessoal já não se aguenta mais ficar junto em casa, aí tem que vender bem no fundo do Ibovespa. Exatamente. Eu acho que tem essa questão, sim, que a facilidade ela torna muito mais reativo, né? Um processo de separação, por exemplo, né? E acaba sendo muito mais simples você separar do que tentar enfrentar eventualmente um problema mais complexo ali que você passou. E por isso que é muito importante essa conversa preliminar ali do casal, né? De entender quais são os propósitos, os objetivos, porque como mesmo você disse, Maria Fernanda, não existe o melhor, né? Existe o melhor para aquele casal, né? Para aquele momento, para aquilo lá que faz sentido ali para a vida daquela união, né? E uma das coisas que a gente já levantou aqui é aquela questão de não vou em cartório, não vou fazer casamento, vou me juntar porque tudo é mais fácil, né? Juntou, você simplesmente foi lá, vem morar comigo, vai lá, mora junto, acabou, começou o relacionamento, sem precisar ter gastos com o casório, né? Chamar os parentes, né? Faz um almocinho ali, né? Em família, churrasco olha lá. Boa. E comunica todo mundo, né? E fala, estamos juntos. Muda o status no Facebook e resolveu. Exatamente. Vamos pegar esse dinheiro aqui, vamos viajar, né?
Acho que tem muito essa questão, mas muitas vezes essa questão pode virar uma cilada, né? Porque o que pode ser fácil pode se virar contra de forma bem intensa, né? E quem se junta, Maria Fernanda, como funciona isso? O que é determinante para ser considerado um contrato, né? O que essas pessoas teriam direito, né, a partir de uma eventual separação nesse caso? Então, é o seguinte, eu sempre digo que a gente tem que pensar bem esse negócio de juntar a escova de dentes. Na pandemia agora, todo mundo saiu correndo, não quer ficar longe do amor da vida e vai lá. Estou indo para o seu apartamento, a hora que você vê, já está vivendo o que a gente pode, muitas vezes, considerar uma união estável. A lei traz alguns requisitos para que essa união seja considerada união estável, até porque hoje virou também moda as pessoas namorarem e falarem que vivem uma união estável. Então, existe uma linha muito tênue ali entre um namoro qualificado, que a gente chama que é um namoro mais intenso ali, e a união estável. Então, esses cuidados a gente tem que sempre tomar. Mas a partir do momento que eu escolhi, dividir lá a casa, juntar a escova de dente com o grande amor da minha vida, e não quero formalizar isso, porque a união estável, ela nada mais é do que uma relação como um casamento, que gera efeitos também como um casamento, inclusive o companheiro ele foi equiparado ao cônjuge para fins sucessórios, por exemplo. Então, ela gera efeitos como gera o casamento, só que ela é uma união mais informal. A base da união estável é a informalidade. Então, existe até um receio aí de equiparar demais a união estável ao casamento, porque a gente está realmente, o casamento é o ato mais formal que existe dentro do nosso ordenamento. E a união estável é um ato informal, então ele estaria no sentido oposto. Tá? Mas para caracterizar essa união estável, o que a gente precisa ter? Primeiro, a união tem que ser pública e notória. Então, assim, as pessoas têm que conhecer vocês como companheiros. Aquela história ali que o Felipe falou, mudou o status do Facebook. Aquilo é lindo, Eu vou lá e coloco casado. Não casei no papel, não quero considerar casado, mas eu coloquei no Facebook que meu estado é casado. Então, isso torna a união pública. Já faz com que as pessoas o conheçam como companheiros. Essa união tem que ser duradoura e contínua. A gente não tem um tempo, a gente não fala antes, a lei estabelecia um prazo de 5 anos, mas depois reduziu para 2. Hoje nós não temos um tempo fixado pela lei. O que a gente precisa analisar é como aquela relação funciona mesmo, a dinâmica da relação, se ela é duradoura, se ela é contínua e, principalmente, se ela tem a intenção de constituir família. Tá? Quando eu digo constituir família, não é ter filhos, mas a gente ter a ideia de uma entidade familiar, essa situação de construir patrimônio juntos, manter uma conta conjunta, dividir despesas, ajudar o outro com alguma despesa, isso caracteriza a intenção de constituir uma família e, por consequência, caracteriza uma união estável. Tá? Então, assim, a grande questão, eu acho que particularmente penso que é mais fácil o casamento quando a gente pensa no fim dele, tá? Então, vamos pensar lá no divórcio, por exemplo, ou no encerramento com a morte de um dos cônjuges, do que a união estável. Por quê? Porque a união estável, por ela ser informal, as pessoas acabam não documentando aquela relação. E aí o primeiro problema que surge, quando começou a união estável? Ao dia que eu levei lá um pijama na casa do meu companheiro, será que foi aquele dia que a gente começou a viver a união estável? Então, a maior dificuldade, uma das grandes dificuldades dentro da união estável é a gente estabelecer a data de início. E por que eu tenho que estabelecer a data de início? Porque eu estou falando em patrimônio. Eu estou falando naquele investimento que a gente fez, ou que um deles fez, porque na hora que quando o casal está junto, seja em união estável, em casamento, é tudo muito lindo, é tudo muito bonito, é o nosso dinheiro, são os nossos bens. A gente costuma brincar, é o meu bem, quando casa a gente fala, oi, meu bem. Quando separa, são os meus bens, não tem nada de meu bem, meu amor, são os meus bens. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Então, é importante que eu vejo, não importa se você escolher o casamento ou escolher a união estável, isso é uma questão muito pessoal, mas o que eu vejo é que você precisa formalizar e documentar. Porque a união estável também é possível você documentar. Você pode fazer um contrato
de união estável, que pode ser um contrato por escritura pública ou escritura particular, e você pode, nesse contrato, estabelecer as regras. Acho que tudo que é combinado não sai caro, né? A gente fala isso, mas é a realidade. Acho que até para algum tipo de cadastros, eu acho que exige, né? Quando for fazer alguma coisa em união estável, que tenha esse documento, né? Sim, e é mais simples, né? Então, nesse documento, você escolhe o regime de bens. Uhum. Porque se eu não escolher o regime de bens, qual que é o regime de bens que vai vigorar? O da comunhão parcial de bens. E nem sempre vai ser o ideal para mim, né? Para a nossa realidade.